Amém. Amém? Muito bem, vamos ler então a palavra do Senhor, que está em Tito, carta a Tito, capítulo 1, versículo 4 e 5. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. A Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. O 5. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros. Tá certo. Como já te mandei. Pensei que eu tinha pulado um versículo, mas está correto. Muito bem. Pode se assentar, querido Jesus, que esta palavra seja para a tua glória. Amém. Meus amados, hoje eu quero falar um pouquinho para vocês a respeito dessa carta que o apóstolo Paulo escreveu para um homem, um rapaz, né, chamado Tito, que a gente quase não vê ninguém comentar a respeito deste homem, né, que foi um personagem importante da Bíblia. Mas vamos entender um pouquinho hoje quem foi ele e por que Paulo mandou essa carta para ele, então. Veja só, o Tito, ele não fazia parte dos 12 discípulos, tá? Porque algumas pessoas acham que todas as cartas que estão aqui no Novo Testamento foi de algum dos 12, e não foi. Então essa aqui, que se chama Tito, ou seja, para quem foi endereçado, né, essa carta, esse homem, então, não era um dos 12, mas ele era um dos 70. A tradição, né, da igreja nos conta que provavelmente ele foi um dos 70 discípulos. Como assim, pastora? Não eram só 12 discípulos? Jesus tinha 12 discípulos que andavam junto com ele o tempo inteiro. Desses 12, ele tinha 3 que eram os que mais estavam com ele: Pedro, Tiago e João. Mas Jesus tinha 70 discípulos, né? Que eram aqueles que estavam sempre seguindo a Jesus. Então esses 70 eram convertidos ao Senhor, eram discípulos de Jesus, e provavelmente então Tito era um destes 70. Tá? Ele não era dos 12, mas ele era um dos 70. E o Tito, então, ele ficou muito próximo do apóstolo Paulo. Quando Paulo, né, depois que ele se converteu e começou a pregar o evangelho, então o Tito foi um dos que ficaram próximos a Paulo, ajudando no trabalho, na pregação do evangelho. E o Tito, então, ele era um grego, ele não era judeu, ele era um grego convertido ao cristianismo e que andava junto com Paulo, tá? Mas ele, então, guarde bem isso, ele não era um dos 12 e ele não era judeu, ele era grego. Ele se converteu, né, ao cristianismo, mas sem ser judeu, ele era grego. E o apóstolo Paulo, então,
deu uma responsabilidade para ele, para o Tito, de supervisionar as igrejas na ilha de Creta, onde ficava essa ilha. Essa ilha, então, ficava na Grécia, né? E Paulo tinha aberto essas igrejas lá, tinha formado igrejas lá. E Paulo, então, ele abria igrejas, ficava um tempo, mas ele não ficava só naquele local, ele saía para fazer, né, outras igrejas, abrir outros lugares, pregar em outros lugares. E sempre isso aqui é bem claro em qualquer igreja, que quando sai o líder, né, hoje nos nossos dias nós chamamos de pastor, quando troca de pastor em alguma igreja, o povo fica meio perdido, né? Porque antes estava acostumado a seguir aquele líder, a seguir aquele pastor, as coisas que ele falava. E quando troca, então, ou esse pastor morre, qualquer coisa acontece que esse pastor sai dessa igreja, o povo fica meio perdido na sua organização, na sua maneira de servir ao Senhor naquele local onde o líder, então, saiu. E Paulo, então, ele não ficava, né, nos lugares por muito tempo. Ele saía pregando em vários lugares. E aí, então, ele estabeleceu, ele deu essa ordem, podemos dizer assim, para Tito, para que Tito cuidasse da igreja nessa ilha chamada Creta, que ele tinha aberto, então, essa igreja lá. E essa ilha de Creta, você provavelmente já ouviu falar sobre essa ilha, porque quando a gente assiste algum filme da Grécia, geralmente fala, né, da ilha de Creta. E essa ilha, então, ela era uma ilha conhecida por alguns, não vou dizer qualidades, porque não eram qualidades, mas conhecidas por defeitos, tá? Que essa ilha era conhecida pela preguiça, pela glutonaria, pela mentira e pela maldade. Então, essa ilha de Creta era conhecida dessa forma, naquela época. Uma ilha conhecida porque o povo era preguiçoso, era glutão, né, quer dizer, comia em exagero, mentia muito e eram maus. Então, Paulo abriu essa igreja lá e precisou sair. Mas ele, então, deixou que Tito ficasse lá cuidando dessa igreja, das igrejas que tinham nas cidades dessa ilha, porque era uma ilha de Creta, mas tinham algumas cidades. Mas o povo em geral, então, era conhecido por ser preguiçoso, glutão, mentiroso e mau. Então, foi uma função assim que o apóstolo Paulo deu para Tito, que não era nada fácil, né? Conduzir um povo que tinha essa mania de viver na preguiça, comer demais, mentir demais e ser mau. Então, Tito recebeu essa responsabilidade direto do apóstolo Paulo, e isso aconteceu mais ou menos pelo ano 64 depois de Cristo, quando Paulo escreveu essa carta para Tito, então, orientando como que ele deveria agir nas igrejas, lá na ilha de Creta, para poder colocar a igreja em ordem. Porque, como Paulo tinha saído, então tinha que ter uma pessoa de pulso firme, alguém que fosse por ordem, naquela bagunça que era a ilha de Creta. E as igrejas, então, que estavam lá, também, né, precisavam de conserto, de repreensão, precisavam de direção.
E Tito, então, foi o responsável por fazer isso. Mas nós temos que lembrar que Tito era um grego, né? Então, ele não era judeu. E por isso, então, algumas pessoas pensam, né, que Tito fazia parte dos discípulos, porque tem uma carta escrita na Bíblia, no Novo Testamento, com o seu nome. Não, vou repetir porque eu quero que você guarde bem isso. Tito não fazia parte dos 12 discípulos de Jesus. Provavelmente ele fazia parte dos 70, mas não dos 12. E ele, então, recebeu essa responsabilidade, como nós lemos aqui no versículo, que eu vou ler de novo. No versículo 4 diz assim, Tito 1:4. A Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, o apóstolo Paulo tinha o Tito como um filho. Ele tratava a Tito como um verdadeiro filho. Era filho de Paulo, pastora? Não, filho na fé. Então, o Tito, recebendo as orientações de Paulo, foi organizar as igrejas na ilha de Creta. E ele era, então, como um filho para o apóstolo Paulo. E no versículo 5, Paulo daí deixou claro na carta, porque aqui é uma carta que o apóstolo Paulo escreveu para Tito, dizendo como que ele deveria agir. Então daí no versículo 5 diz assim, por esta causa te deixei em Creta. Então Paulo falando para Tito, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Agora vamos ler o 6, que diz assim, aquele que for irrepreensível marido de uma mulher que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes. Então aqui Paulo começou com esse versículo 6 aqui, a direcionar como que Tito deveria tratar a igreja. E o Tito, então, respondendo, né, com as suas atitudes, com o seu trabalho na igreja, ele colocou em prática o que Paulo tinha mandado ele fazer. Por quê? Porque Paulo não podia estar lá, então escreveu para ele. E essa carta, então, que Paulo escreveu para Tito, que leva o nome dele, né? Ela é muito parecida com a carta de 1 Timóteo. Muito parecida com a carta de 1 Timóteo, as orientações que Paulo dá. E essas orientações, então, são para a igreja. Então, são diretamente para nós. Tá bom, meus amados? Seja sincero com você mesmo, eu não vou perguntar aqui para levantar a mão nem nada. Mas você tem o costume de ler a carta de Tito? É uma carta que fica meio esquecida no meio do Novo Testamento. E não deve ficar, né? Por quê? Porque tem informações assim preciosas. Paulo estava dando orientação ali para que Tito pudesse ensinar como servir a Jesus, como se relacionar com a sociedade, como se relacionar com os irmãos da igreja, como se relacionar com a família. E isso tudo, então, é para nós. E nessas orientações, então, nós devemos viver conforme essas orientações de Paulo, que foram orientações do Espírito Santo, é claro. Devemos viver unidos e pacificamente na igreja e sermos exemplos vivos de nossa fé para a sociedade contemporânea. O que quer dizer isso? Aqui nessa carta que Paulo falou então para Tito, ele estava dando orientação para os daquela época, mas para nós hoje também, como que a gente deve viver, irmãos, sendo membros da igreja,
como viver com os irmãos e como viver com a sociedade. Por quê? Eu falo sempre aqui para vocês que ser cristão dentro da igreja é muito fácil, né? Você está num ambiente comum que todos estão ali adorando, orando, cantando, lendo a Bíblia. Então é fácil ser cristão dentro da igreja. Agora, ser cristão lá fora, aí já se torna um pouquinho mais difícil. Por quê? Porque lá fora, no teu trabalho, na tua escola, na tua vizinhança, nem todos são cristãos. Então vai ter aquelas pessoas que vão discordar de você em alguma coisa que você falar, que vão discordar das tuas atitudes, que vão te criticar por você vir à igreja. Mas aqui nós temos orientações de como viver com eles sem dar mau testemunho. Então, como que nós devemos viver com sociedade e com os irmãos da igreja? Com os irmãos da igreja, é claro que a primeira coisa que nós temos que fazer é viver unidos. União. A união da igreja é a principal coisa que nós temos que ter, porque como a palavra do Senhor nos diz isso, como que nós vamos falar que amamos a Deus, que nós não enxergamos, e odiamos o irmão que enxergamos? Então não pode ser assim. Eu não posso dizer que eu amo a Deus, que eu não enxergo, mas se eu não trato bem o meu irmão, se eu não trato bem a minha irmã. Então isso não é cristianismo verdadeiro. Então o que nós temos que viver é com sinceridade, com amor, sem amor. Olha só, pastora, em tudo quanto é igreja falam de amor, até em seitas, em filosofias de vida falam de amor. Então, qualquer lugar que tenha amor eu posso frequentar. Não é assim. O amor de Deus é o amor verdadeiro, porque Ele se deu por nós. Jesus morreu no nosso lugar. Esse é o exemplo de amor que nós temos que ter. Como assim? Se for preciso eu me prejudicar para ajudar um irmão, esse é o amor que Jesus ensinou para nós, que nós devemos ter. Amém? É um amor difícil. É uma coisa difícil de se cumprir. Nem todos cumprem isso. Mas a orientação é viver em harmonia uns com os outros. Em amor. Você não pode dizer que você ama a Deus que você não enxerga, se você não ama o teu irmão que você enxerga. Então o amor é em primeiro lugar. Primeira coisa, amor e união. Igreja, aqui estou falando de igreja. Há uns cultos atrás eu preguei aqui a respeito de... graças a Deus aqui não tem, né? Amém? Amém? Vocês vão dizer amém sem saber do que eu estou falando. Mas é grupinhos na igreja, panelinhas. Pessoas que se reúnem num cantinho para ficar fofocando da vida do outro. Não tem aqui, graças a Deus. Mas em muitos lugares tem. E como que nós podemos enxergar Jesus nessa igreja? Não podemos. Aonde há divisão, Jesus não está presente. Aonde há desrespeito, Jesus não está presente. Aonde há fofoquinha, confusãozinha, briguinha, picuinha, isso não vem de Deus. Então, para começar, é isso, amor. Paulo orientou, né? Quer ver? Vamos ler agora o que ele disse para Tito. Como que Tito deveria falar para os velhos? Estou dizendo velhos porque é o que está escrito na Bíblia. Tá? Hoje em dia a gente já usa a palavra idosos, né? Os de meia idade, os de... tudo para ficar no politicamente correto. Mas aqui diz as exortações aos velhos,
às mulheres, aos jovens e aos servos. Aí diz assim, ó, Tito capítulo 2, vamos ler do versículo 1, e eu vou explicando aos poucos. Diz assim: Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Então, Paulo dizendo para Tito, Tito, estou te escrevendo essa carta para você falar o que é o certo, o que é o correto. Os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, sãos na fé. Sãos na fé. O que é isso? Uma pessoa sã, uma pessoa curada, uma pessoa sensata, uma pessoa que sabe o que está fazendo, que não está criando confusão no meio da igreja. Então, os velhos sejam sóbrios. O que significa isso? As pessoas de mais idade já aprenderam mais, já viveram mais, já têm mais conhecimento. Sejam sóbrios, sejam sábios para ensinar os que ainda são mais novos. Ó, prudentes, sãos na fé. Uma pessoa sã, curada na sua fé, é uma pessoa que vai fazer o bem, que vai amar, que vai tratar bem o próximo, que não vai usar de falta de educação, que não vai usar de gritaria, que não vai usar de mentira, de abuso. Isso é ser são na fé. Quer dizer, sabe o que está fazendo, teme a Deus, serve a Deus sabendo o que faz. Então os velhos sejam sóbrios, prudentes, sãos na fé, na caridade e na paciência. Caridade aqui significa amor. Então o que é que Paulo mandou Timóteo dizer? Os velhos sejam sóbrios, graves, prudentes e são na fé, no amor e na paciência. Então aqui está o amor que eu estava falando agora há pouco. No amor. Igreja que não tem amor um com o outro não tem a presença de Deus, meus amados. Tem que ter amor. Ah, pastora, eu amo, mas o meu irmão não me ama, daí o que é que acontece? Faça a tua parte. O outro vai se acertar com Deus. E um dia chega esse acerto para todo mundo. Ninguém vai ficar para semente. Então um dia todos vão prestar contas diante de Deus. E Deus vai julgar as pessoas baseado no que está escrito na palavra. Então, baseado no que está escrito na palavra, Deus vai dizer: você fez o que eu falei? Você fez o que eu mandei? Você amou como eu mandei amar? Você cuidou como eu mandei cuidar? Você teve paciência como eu mandei ter? Tudo isso Deus vai exigir de nós, porque um dia todos nós vamos estar na presença do Senhor. E daí Paulo continua orientando. Ó, nessa mensagem aqui daria para nós ler todo o livro de Tito, a carta de Tito, né? Porque são só 3 capítulos. Mas nós não vamos ler tudo, vamos ler apenas algumas coisas. E daí no versículo 3 diz: as mulheres idosas. Ó, as mulheres idosas, então aqui ele não disse velhas, né? Mas ele disse as mulheres idosas. Semelhantemente que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem, para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos e amarem seus filhos. Olha só o que a Bíblia está dizendo aqui. As mulheres idosas. Você já deve de ter ouvido, né, por aí algum ditado, alguma coisa que diz assim: ô velha fofoqueira, ô velha confuseira. Deus está nos dizendo contra esse ditado aqui, que nós não podemos e não devemos ser assim. Pastor, ainda não sou uma mulher idosa, ainda sou uma mulher nova. Já vai aprendendo.
Porque quando chegar a idade, você já vai estar praticando. Então, olha só. Então, vou tirar aqui, não vou tirar da palavra, não me entendam mal. Mas vou falar às mulheres, a todas, de qualquer idade. Sejam sérias no seu viver. Irmãs, hoje em dia, vocês me desculpem a expressão que eu vou usar, mas a gente vê muitas mulheres que no domingo estão na igreja e na segunda-feira estão postando fotos no Facebook ou em qualquer outro aplicativo aí da rede social, fazendo biquinho, fazendo pose, usando um decote até aqui, erguendo bem. Não vou falar o quê? Isso é ser mulher de Deus? Isso é ser mulher séria? Pode frequentar quantos cultos quiser, se não tiver mudança de vida, não vai resolver. Já falei para vocês, está chegando, já chegou, né? O verão, já chegou o calorão, misericórdia. A mulherada fica louca. Olha a roupa que você veste, minha irmã. Olha, não sou eu que estou falando. As pessoas às vezes me criticam e dizem, pastora, você não podia ter falado isso. Mas não sou eu que estou falando, meus amados, é a Bíblia, olha só. As mulheres que sejam sérias no seu viver, como convém a santas. Santas aqui é salvas. Não é santa de idolatria, não, salvas. Como convém a mulheres salvas. Imagine só as mulheres aqui do Novo Testamento, se elas faziam esse tipo de coisa que é feito hoje. Que dizem, eu sou evangélica. Mas é evangélica e faz coisas que um mundano não faz. E daí? Como é que fica? Então, ser mulher santa, ou seja, ser uma salva de verdade. Dar bom testemunho. Dar bom testemunho do seu viver, das suas atitudes. Vir para o culto e quando sair do culto continuar sendo uma mulher santa. Não adianta chegar lá e daí tira a roupa do domingo, que estava com o corpo coberto só porque estava dentro da igreja, chegar lá, coloca uma roupa indecente e vai para o Facebook se mostrar. Isso não é mulher santa. Maria, por acaso, fazia isso? Vamos usar o exemplo de Maria? Né? Claro que não. Qualquer uma outra aqui, a Maria Madalena. Maria Madalena era prostituta. Mentira! Maria Madalena nunca foi prostituta na vida. As pessoas pensam isso e saem pregando, ensinando como se fosse verdade. A Bíblia não diz que Maria Madalena era prostituta, a Bíblia diz que Jesus expulsou dela 7 demônios, mas ela não era prostituta. E ela não fazia isso. E mesmo que ela tivesse sido prostituta, quando ela conheceu Jesus, ela não fazia mais. Mas ela não era. As pessoas falam isso sem saber, sem estudar. Porque Maria Madalena era prostituta. Não é verdade. E ela se tornou uma mulher santa de Deus depois que Jesus expulsou dela 7 demônios. Você pode enxergar as mulheres daquela época fazendo isso? Mau exemplo. Palavras indecentes. Palavras frívolas, como a Bíblia fala. O que é uma palavra frívola? É uma palavra que é bobagem, é besteira, é coisa feia, é palavrão. Palavras frívolas, quer dizer, toda palavra que não tem uma bênção, que sai da tua boca, você vai prestar contas. Então, cuidado com isso. Olha só, tudo isso aqui Paulo orientou Tito para falar. E era na ilha de Creta.
a ilha de Creta, conhecida como é que nós falamos antes? Preguiça, glutonaria, mentira e maldade. E Tito foi e falou. Obedeceu o que Paulo mandou e obedeceu o que Deus mandou falar, né? E ele precisava falar isso. Então que as mulheres sejam moderadas, boas donas de casa. Boas donas de casa. Hoje, é claro que tem muita mulher que trabalha fora, né? O estilo de vida que o mundo está levando. Mas mesmo assim, ela é a dona de casa. Mesmo que trabalhe fora, que tenha alguém para fazer o trabalho por ela na casa, mas ela é uma dona de casa. Então que seja uma boa dona de casa, que cuide das suas coisas, que cuide daquilo que tem, que coloque ordem na casa, nos filhos, que coloque ordem, boa dona de casa. Aí ficou só nos homens e nas mulheres, pastora? O que Tito tinha de falar? Não, também para os jovens. Olha só, no versículo 6 diz, exorta semelhantemente os jovens a que sejam moderados. O que significa isso? Moderação, controle, domínio próprio. Não vá fazer coisas só porque você é jovem, que daí depois você se arrepende e não tem como voltar atrás. Cuidado com isso. Um exemplo aqui bem fácil para você entender a respeito dos jovens. Entenda o que eu vou falar, meus amados. Por favor, não me entendam mal. A respeito, jovem gosta muito de tatuagem, né? Dessas coisas assim, modernas. Pastor, é errado fazer uma tatuagem? Muitos jovens já me fizeram essa pergunta, por isso que eu estou dando o exemplo aqui. Tatuagem é marca na pele. O judeu nunca poderia marcar a sua pele, nunca podia fazer nada de marca na sua pele. Agora, pastor, eu fiz uma tatuagem, eu tenho uma tatuagem, pastora, você está falando isso para mim, eu estou condenado ao inferno porque fiz uma tatuagem? Claro que não, não leve ao extremo. Jesus salva? Claro que salva. Mas é uma coisa que você não pode mudar a atitude que você tomou na tua juventude quando você chegar a ser velho. E quando você for velho, essa tatuagem vai ficar enrugada, feia. É ou não é? É, né? É pecado fazer tatuagem, pastora? Eu não oriento ninguém a fazer. Mas a primeira coisa, se um jovem, agora estou falando para os jovens, é claro, para todos, mas para o jovem principalmente. Pastora, quero fazer uma tatuagem. A primeira coisa que eu pergunto é, o que é que teu pai e tua mãe pensam disso? Ah, eles não querem. Então não faça. Ah, mas é pecado fazer tatuagem? Não é que seja pecado fazer tatuagem. Você vai estar pecando por desobedecer teu pai e tua mãe que estão te proibindo de fazer a tatuagem. Entendido isso, irmãos? Então, por que eu usei esse exemplo? Porque tem coisa que os jovens fazem que eles pensam só na hora, mas não lembram que daqui a um tempo aquilo pode trazer uma consequência. Então, eu não oriento ninguém a fazer tatuagem. Mas, pastor, eu já fiz, é tão bonitinha, tudo bem, fica com a tua tatuagem, não tem como tirar. Mas não faça mais. Jesus não vai deixar de te salvar porque você tem uma tatuagem. Ele te ama, não é a tatuagem que vai impedir o amor de Deus por você. Nunca. Mas são as atitudes que mais tarde vai fazer você ter alguma dificuldade. Tem empregos que não pegam uma pessoa que tem tatuagem. Então pense naquilo que você vai fazer, se não vai prejudicar lá na frente. A tatuagem foi só um exemplo. Pastor, eu tenho tatuagem. Não importa. Não faça mais. Não faça mais. Mas não pense que você vai para o inferno porque tu fez a tatuagem.
Jesus te ama e quer te salvar. Amém? Ficou entendido esse exemplo? Amém? Então, olha só, aqui tem orientação para todas as idades. Usei esse exemplo aqui da tatuagem, mas podia usar exemplo de droga, de vício, de qualquer outra coisa que os jovens fazem. Não significa que as pessoas idosas também não fazem, não tenham vícios. Não é isso, mas geralmente começa ou na infância ou na juventude, e daí segue para o resto da vida. Então, cuidado com as decisões que tomar. Por isso diz, exorta semelhantemente os jovens a que sejam moderados. Quer dizer, pense antes de fazer as coisas. Depois que fizer, vai ter uma consequência. Ficou entendido isso, meus amados? Amém? Amém? Para os jovens ainda, em tudo, te dá por exemplo de boas obras. Na doutrina, mostra incorrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sã e irrepreensível. Aqui já para todas as idades, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Nós, como filhos de Deus, como salvos, como cristãos verdadeiros, temos que ter uma vida de acordo com a palavra do Senhor, com uma linguagem sã, irrepreensível, quer dizer, não falar bobagem, não falar anedota, não falar besteirinha. O teu sim é sim, teu não é não. O que passar disso vem do maligno, Jesus falou. Então, uma linguagem sã, irrepreensível. Aquilo que não precisa ser corrigido, não tem repreensão porque não precisa de repreensão. Para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. O que é isso? O diabo é o nosso acusador, sempre diante do Pai. Sempre diante de Deus, o diabo está acusando cada um de nós pelos nossos erros, pelos nossos pecados. Ele é o acusador. Por isso que as pessoas que acusam uns aos outros estão fazendo o trabalho de Satanás e não o trabalho de Deus. Então não seja um acusador, seja um abençoador. Porque quem acusa está trabalhando para o inimigo, não para Deus. Mas o inimigo, como ele vive nos acusando, então que ele, olhando para nós, ele não ache em nós nenhuma coisa que ele possa nos acusar diante de Deus, diante do Pai. E também as pessoas que nos rodeiam, que às vezes nos detestam, que não gostam de nós porque somos crentes, como eles falam, né? Mas que somos cristãos, que eles não possam achar em nós alguma coisa que diga, olha lá, e daí diz que é cristão. Então nós temos que viver de acordo com a palavra do Senhor, para que nós não dê motivo para que o diabo e nem para que outra pessoa que não goste de nós ache defeito em nós e saia nos acusando de erros. Porque senão vão dizer, olha o testemunho dessa pessoa. Então não devemos dar esse motivo. Ah, pastora, mas todos erramos. Claro que sim, todos erramos. Mas o nosso erro deve ser aquele erro, não porque você gosta de estar no erro, não porque você vive no erro, mas porque você caiu por um instante, você fez alguma coisa, falou alguma coisa que não devia ter falado, mas rapidamente volta para Deus, pede perdão em nome de Jesus e diz, Senhor, não quero mais pecar. Então tem diferença de pecar porque é pecador e de viver em pecado. Tem gente que está dentro da igreja e gosta de viver em pecado. Aí é diferente. Mas nem por isso nós todos devemos acusar e falar mal dessa pessoa. Não, devemos orar. Ficou entendido, amados? Amém? Então veja só. Ainda tem aqui, dá tempo ainda. No versículo 9, exorta os servos a que se sujeitem a seu Senhor e em tudo agradem, não contradizendo, não defraudando, antes mostrando toda a boa lealdade para que, em tudo, sejam ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. O que é isso aqui? Paulo está orientando Tito a chamar a atenção
das pessoas, aqui fala dos servos, naquela época tinha escravos, né? Mas aqui não somente os escravos, por exemplo, para os nossos dias de hoje, para o empregado não falar mal do seu patrão, para o empregado não reclamar do trabalho. Ah, pastora, mas meu trabalho está muito ruim. Então ore para que Deus te dê outro, mas não reclame. Enquanto estiver ali, dê graças a Deus, porque é dali que está vindo o teu sustento. Tem gente que come do bom e do melhor pelo dinheiro que recebe do seu trabalho e só reclama. E como eu já falei outras vezes aqui para vocês, e eu repito sempre isso, a reclamação é a adoração ao diabo. Você vai querer adorar o diabo? Acredito que não. Né? Então aqui, ó, exorta os servos, ou seja, você que tem patrão, se sujeite ao teu patrão. Esse se sujeite aqui, não é que você vai fazer coisas absurdas que o teu patrão vai mandar, que você não precisa obedecer. É se sujeitar no trabalho, chegar no horário, cumprir a tua função, sair no horário, fazer o que deve ser feito. E não falar mal do patrão, porque é dali que está vindo o teu sustento. Então aqui diz isso, ó. A que se sujeitem a seu Senhor e em tudo agradem, não contradizendo. Vou fazer a minha obrigação e até além. Aquele que faz além é recompensado. Esse além, é claro que eu estou dizendo dentro de uma situação que não seja imoral, que não seja roubar, que não seja prostituir para ganhar um cargo melhor, mas fazer aquilo que você foi destinado a fazer no teu trabalho, honrando o patrão. Então está vendo como a Bíblia dá orientação em todas as coisas para nós? Ó, não defraudando, quer dizer, não roube no teu emprego, não roube em lugar nenhum, é claro, mas cuide do teu emprego. Não maltrate o teu patrão com palavras, com coisas ofensivas. Ah, porque o meu patrão não vale nada. Porque... Não faça isso. É dali que está vindo o teu sustento. Ah, porque eu não gosto de trabalhar nessa firma. Peça outro lugar para Deus. Mas enquanto estiver ali, valorize. Agora um pouquinho, vamos falar só um pouquinho sobre o viver íntegro na sociedade. Aqui foi como que nós devemos viver dentro da igreja com os irmãos. Agora vamos falar só um pouquinho na sociedade. Olha só, capítulo 3, versículo 1. Admoesta-os a que se sujeitem aos principados e potestade, que lhes obedeçam e estejam preparados para toda boa obra, que a ninguém infamem, nem sejam contenciosos, mas modestos, mostrando toda mansidão para com todos os homens. Só nesse versículo aqui a gente já pode entender o quê? O mesmo bom testemunho que eu tenho que dar dentro da igreja, eu tenho que dar principalmente lá fora. Então, pense assim, ó. Você tem teu carro, você dirige, né, nas ruas, BR e tudo mais. Como é que está sendo o teu testemunho de motorista? Porque tem gente que quando o outro passa, tranca a passagem, sei lá, faz alguma coisa que não deveria fazer ali no trânsito, mesmo sendo cristão, fica revoltado, faz uma gritaria, chama palavrão. Como é que vive um cristão dessa forma? Não tem como. Não é cristão. Porque Jesus nunca chamou palavrão, nunca falou nada para ninguém, nunca desaforou ninguém. Ele corrigia, é diferente. Então, olha só, que a ninguém infamem, nem sejam contenciosos, quer dizer, brigão. Sabe aquela pessoa briguenta? Aquela pessoa que procura coisa para brigar? Inventar contendas, briga, dificuldade? Mas modestos, então seja modesto, mostrando toda a mansidão para com todos os homens. Mas aquela pessoa me fez mal, pastora, pois então você vai fazer o bem. Jesus não disse que nós temos que dar a outra face? A pessoa te fez mal. Mas se você fizer mal a ela, você está sendo pior que ela, porque ela não é cristã.
ou mesmo que seja, você vai estar sendo pior, porque está fazendo o mesmo que ela te fez. Entendido isso, irmãos? Então, em todas as coisas, eu falei agora de você estar dirigindo, porque no trânsito dá muita briga, e é onde a gente vê realmente, né, alguma coisinha de quem realmente é cristão, é quando você entra no carro de alguém. Como que a pessoa trata o outro que ultrapassou ele ali, sem dar sinal, quase bateu? Será que explodiu a Terceira Guerra Mundial ou foi resolver na calma, na paciência, na moderação? Então, a nossa vida de cristão, irmãos, deve ser assim. Pastora, mas é muito difícil? Não é. Quando você é submisso ao Espírito Santo, não se torna difícil. Ah, mas vão me chamar de babaca, vão me chamar de frouxo, vão me chamar... Deixe que chame, o que importa é o que Deus sabe que você é. Então, dê bom testemunho. Dê bom testemunho. Ó, no 3 daí diz assim, porque também nós éramos, no outro tempo, insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Então, aquele que está te fazendo mal, porque ainda não conhece a palavra, não conhece o evangelho, você deve tratar melhor, porque você já foi assim. Nós já fomos assim. Tem uns que ainda são, né? Mas que daí tem que mudar. Mas olha só, nós já fomos assim. Então, não somos modelo de perfeição para ninguém. O único modelo de perfeição é Jesus. Mas nós temos que ser parecidos com Jesus. Jesus, se ele tivesse em pessoa aqui hoje, dirigindo um carro, e alguém batesse nele, ele não ia fazer uma briga. É só um exemplo que eu estou usando. Imagine qualquer outra situação, que você ia explodir. Quando você for para explodir, você diga, epa, Jesus faria isso? Se ele não faria, então eu também não vou fazer. Ah, mas vão me chamar de bobo. Deixe que chame. A palavra de Deus diz que às vezes é melhor a gente sair perdendo, um dano próprio, é como a Bíblia fala, do que criar um caso. Saia perdendo, aos olhos dos homens, mas aos olhos de Deus você saiu ganhando. Amém? O versículo que eu ainda quero ler é o versículo... Tá, deixa eu achar aqui. Voltando aqui atrás, nós já lemos ele, eu estava procurando a frente, mas não, é aqui, ó, o versículo 3, capítulo 3, versículo 1. Admoesto-vos a que se sujeitem aos principados e potestades, que lhes obedeçam e estejam preparados para toda boa obra. O que está falando aqui em principados e potestades? Está falando de autoridade. Autoridade política. Ai, que difícil que é falar nessa área, né? Porque nós temos que nos sujeitar às autoridades constituídas. Mas é bíblico. Ah, pastora, mas os nossos líderes hoje não são tudo aquilo. Verdade. Verdade. Mas como cristãos, nós temos que nos sujeitar às leis estabelecidas, aquilo que convém no Senhor. Se alguma lei, alguma coisa que alguma autoridade determinar, criar, mas que seja contra a palavra do Senhor, aí nós não precisamos obedecer. Mas se não viola a palavra de Deus, nós temos que nos submeter às autoridades constituídas, e isso, prefeito, presidente, autoridades aí. Porque elas estão lá só porque foi pela permissão de Deus. Então, Deus tem um propósito para que elas estejam lá. Nós temos que nos sujeitar, mas se não contrariar a palavra de Deus. Por exemplo, sai uma lei no Brasil hoje para você entender bem. Todo mundo deve negar a Jesus. É lei do Brasil agora. Essa lei nós temos que obedecer?
De forma alguma. Contra uma lei desse tipo, nós podemos nos levantar e dizer, não obedeço. Porque a palavra de Deus também diz que antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Mas aquilo que não modifica, não viola, não prejudica a palavra do Senhor, nós temos que nos submeter a leis. Já falei de carro, vou continuar falando de carro. Por exemplo, uma lei que tem que, se a pessoa não estiver usando o cinto de segurança, a polícia pode parar, né? Pode dar multa, esse tipo de coisa. É uma lei que nós temos que obedecer. Então, essa lei é para o nosso bem. Temos que obedecer. Se você não gosta, alguns dizem, porque querem tirar minha liberdade, eu quero andar de carro sem cinto de segurança. Então, ande. Qualquer acidente que der, você voa, quebra o pescoço, morre, e daí? Né? Então, tem leis que nós temos que obedecer sim e não reclamar. Mas as leis que, por um acaso, venham a mudar, querer mudar a palavra de Deus, essas nós não temos obrigação de obedecer. Mas enquanto cidadãos, né, na sociedade, nós temos que nos sujeitar aos principados e potestades, ou seja, autoridades constituídas. Então é o jeito que o cristão deve viver. Ficou entendido esses exemplos, irmãos? Amém? Então, o jeito que nós temos que viver. Porque, por que eu gosto de ensinar essas coisas para vocês? Porque às vezes as pessoas vêm na igreja e dizem assim, tá, ouvi a palavra, mas quando acontecer isso, o que é que eu faço? E se acontecer aquilo outro, como é que eu devo agir? Então são essas coisinhas do dia a dia da nossa vida que nós temos que aprender e que está aqui dentro da Bíblia. A Bíblia tem tudo o que nós precisamos saber. Amém? Então, Tito, um grego, um homem que não era judeu, era grego, ele se converteu ao Evangelho, auxiliou Paulo, e nessa igreja aqui, nessas igrejas, né, da ilha de Creta, ele passou essas orientações. Tem muito mais coisa aqui que nós poderíamos falar, mas o tempo não permite. Mas chega em casa hoje, antes de você dormir, abra a Bíblia na carta de Tito. São só 3 capítulos. Você lê rapidinho. E leia assim, prestando atenção naquilo que tu está lendo, que você vai ver que tem ensinamentos aqui maravilhosos, que é para o nosso dia a dia. Não adianta você dizer assim, eu vou na igreja porque Deus vai me ajudar a pagar minhas contas, porque Deus vai me curar, porque Deus vai fazer isso, porque Deus vai fazer aquilo, mas se no dia a dia a gente faz tudo errado, o que adianta? Daí Deus não vai abençoar. Então nós temos que conhecer justamente esses pedacinhos, essas coisas que é do dia a dia para que a gente possa viver de acordo com a vontade do Senhor. Amém? Ficou entendido isso? Então, agora você já sabe quem era Tito, né? Tito não era um dos 12. Ele era um grego que ajudava Paulo e foi grandemente usado por Deus para colocar ordem na igreja da ilha de Creta. Uma ilha grega. Amém, meus amados? Muito bem, você foi abençoado com essa palavra?